Salve, salve, nação tricolor! Sejam bem-vindos ao canal Grêmio Avante Imortal. Eu sou o Fábio Newton e nesse vídeo eu quero compartilhar com vocês a repercussão tática do jogo de ontem entre Flamengo e Grêmio. Eu sei que muitos vão dizer, mas já falou sobre o Grêmio, já falou sobre o jogo, né? O que mais tem para falar? Não, pessoal, ontem eu falei sobre o jogo de uma forma um pouco mais detalhista. E era um vídeo pós-jogo, onde a emoção estava ainda em alto nível, né? Hoje a gente vai tentar compartilhar com vocês aqui o que a gente pode tirar de aprendizado do que a gente viu ontem, certo? Por isso que é uma repercussão tática, não é uma análise tática, tá? Primeiramente porque eu não sou jornalista, eu não sou especialista em futebol e nem um profissional de educação física, né, com altos conhecimentos para poder fazer uma análise tática. Não é isso. É repercussão tática mesmo. Ou seja, vamos tentar entender o que aconteceu ontem e também tentar prever o que daqui para frente pode acontecer com o time do Grêmio. Vamos lá. Pessoal, o Grêmio jogou ontem num sistema defensivo, certo? E com uma proposta reativa. Eu sei que são termos, os termos diferentes que hoje são usados no futebol, né? E muita gente às vezes até nem gosta desses termos, mas é o que o pessoal tem usado para definir e diferenciar certos tipos de esquemas de propostas de jogo, certo? Então, por exemplo, o sistema reativo, muita gente vai dizer assim, mas é retranqueiro, então, quer dizer que quer que monte uma retranca? Não. Eu analiso de forma diferente, o que é uma retranca e o que é um sistema reativo, tá? Para mim, a retranca é aquele famoso ditado que nós torcedores falamos, põe um ônibus na frente da área, ou seja, recua todo o time e joga de forma defensiva, segurando o adversário e suportando a pressão durante os 90 minutos. Para mim, isso é retranca, é apenas se defender. Não é o que a gente viu ontem, não foi o que a gente viu contra o Atlético Mineiro e não é o que eu acho que deve acontecer com o Grêmio. Eu acho que o Grêmio deve adotar um padrão de jogo de sistema defensivo com uma proposta reativa. Ou seja, o Grêmio vai montar uma linha de defesa com 2 zagueiros e 2 laterais, ou seja, uma linha de 4. Vai montar uma linha de defesa com 2 ou 3 volantes. Ontem eram 3 volantes, sendo o Gustavo Cuéllar na primeira função, né, protegendo a zaga na cabeça de área, e o Dodi e o Edenilson um pouco mais avançados na segunda função de volantes, né, dando o primeiro combate, né, e depois lá adiante, soltos lá, o Christian Oliveira fazendo o corredor esquerdo de ataque, o Carlos Vinícius fazendo a função de centroavante, mais centralizado na área, e o Bright White um pouco mais livre, mais solto, mais recuado, e confesso a vocês que eu não entendi o que era para o Bright White fazer, porque ele parecia meio perdido no jogo, né? Convenhamos que o Bright White ontem estava bem perdido no jogo, ele não fez nem o papel de meia, nem o papel de ponta, nem o papel de nada, né? Mas tudo bem, vamos lá, vamos voltar aqui. Pessoal, o que deu para perceber é o seguinte, o Grêmio, ele não é um time que vai conseguir jogar com a posse de bola. De forma, qual é o contrário da proposta reativa? É o sistema de jogo propositivo, né? Parece um embaralhado de palavras, mas é fácil de entender, tá? O sistema reativo e o sistema propositivo são diferentes porque o time que tem um pouco mais de qualidade, que tem principalmente algo que nós não temos, um camisa 10, um jogador que chama a responsabilidade do jogo para si, aquele meia central que joga atrás do ataque, pensando o jogo, dando ritmo para o jogo, dando as cartas, né, fazendo o jogo do time. Esse é o camisa 10, é aquele cara que articula, que arma a jogada. Nós não temos. Os times de maior qualidade hoje no futebol brasileiro têm esse camisa 10, tá? Então, esses times que têm um camisa 10, principalmente, de boa qualidade,
eles conseguem jogar num sistema propositivo. A ideia deles é ter a posse de bola e atacar e pressionar, certo? O Grêmio não tem esse camisa 10, ele não tem esse pensador. Era para ser o Cristaldo, mas não é. Talvez seja o Riquelme, mais adiante, com mais sequência de jogo, com um pouquinho mais de respaldo. Se o sistema defensivo, com a linha de 4, com os zagueiros e os laterais, e a segunda linha com os volantes conseguirem se adequar a um padrão de jogo e estruturar uma defesa sólida, aí o Riquelme pode ser esse camisa 10 mais adiante, tá? Sem o compromisso direto de marcar. Claro que ele vai ter que ajudar na marcação, mas não aquela coisa de ter que correr e dar carrinho. Aí vocês vão dizer, mas o Cristaldo não faz isso e todo mundo critica. Ok, mas o Cristaldo não tem a característica de um camisa 10. E eu acredito que o Riquelme tenha essa característica de pensador do jogo, tá, pessoal? Mas vamos lá, vamos falar do jogo de ontem. Isso aí a gente faz um vídeo depois falando sobre o Riquelme, tá? O Grêmio, como não tem esse camisa 10, o Grêmio tem que jogar de uma forma diferente, principalmente contra os times que têm o sistema propositivo. O Grêmio tem que jogar de uma forma em que ele se defenda de forma eficiente, né? Jogando, aproveitando os erros de ataque do time adversário, tendo um sistema de desarme eficiente, eficaz, né? E aí sim fazendo o contra-ataque através dos pontas, o Alisson Edward pela direita e o Christian Oliveira pela esquerda, certo? E lá na frente, ou o Bright White ou o Carlos Vinícius, quem tiver no melhor momento. Hoje seria o Carlos Vinícius, né? Mas enfim, ontem nós tivemos a ausência do Alisson e isso prejudicou de uma certa forma esse sistema, né? Porque aí a gente ficou só com o Christian Oliveira pelo corredor esquerdo e o corredor direito ficou vazio. Mas enfim, gente, pelo que eu pude perceber, eu acredito que o Grêmio demonstrou contra esses times maiores, principalmente nos últimos jogos, tá? Contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo, fora de casa, que esse sistema de jogo reativo, ele se adequou melhor ao estilo, ao grupo que nós temos de jogadores, tá? Porque as carências que nós temos de reposição e até de uma certa forma a qualidade dos jogadores que nós temos, a gente, né, e principalmente a ausência de um 10, ele praticamente nos impossibilita de jogar de uma forma propositiva. Então vai ter que ser dessa forma. Contra o Atlético Mineiro foi assim, ontem contra o Flamengo foi assim, e no fim das contas deu certo. Tá? Eu sei que o Flamengo ontem pressionou, teve 3 gols ali feitos que eles não fizeram por 2 milagres do Volpi e um grande esforço numa jogada de muita audácia do Eric Noriega. Foram 3 gols que o Grêmio conseguiu salvar, mas apesar disso, isso também é uma demonstração de que o sistema defensivo conseguiu, de uma certa forma, embaralhar o ataque do Flamengo, certo? Então, e jogar no contra-ataque. Claro que nós não geramos preocupação lá no ataque para eles, até porque, como eu disse, o lado direito, o corredor direito de ataque do Grêmio estava com a ausência do Alisson, ficou vazio. Nós só tínhamos o Christian Oliveira, e o Christian Oliveira é o Christian Oliveira, né? Então, assim, mas, de uma certa forma, quando entrou o Pavon para fazer o corredor direito, da onde saiu a jogada do lance do pênalti, né? Então, o que acontece? O sistema de jogo reativo, para esse grupo que o Grêmio tem, para esse time que o Grêmio tem, para essa comissão técnica que nós temos hoje, com o Mano Menezes como treinador, eu acredito que seja a forma mais adequada do Grêmio conseguir encontrar um padrão de jogo e melhorar um pouco o seu desempenho para poder alcançar resultados melhores, certo? E qual é o nosso principal objetivo até o fim da temporada? Primeiro, se manter na Série A, né, pessoal? Né? Não vamos aqui ficar sonhando muito. A gente tem que primeiro se manter na Série A e depois, quem sabe, pensar em chegar ali perto do pelotão da frente, um G8, G9, G7, sei lá, para de repente beliscar uma vaguinha na pré-Libertadores, né? Mas, primeira coisa,
fugir daquela zona lá de baixo, certo? Então, com o que nós temos hoje, e com esses exemplos que eu citei para vocês de Atlético Mineiro e de Flamengo, né, dos jogos contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo fora de casa, que de uma certa forma o Grêmio conseguiu resultados satisfatórios, eu acredito que nesses 2 jogos o Grêmio demonstrou esse estilo de jogo. Um sistema de linha baixa, defensivo e jogando de uma forma reativa. Tá? Pessoal, se vocês perceberem, quem viu, e acredito que a grande maioria de vocês assistiu o jogo contra o Ceará, o jogo contra o Sport, né, aqueles jogos terríveis, vocês vão entender melhor o que eu estou falando. No jogo contra o Ceará e contra o Sport, que são 2 times que não têm esse estilo de jogo propositivo, como Flamengo e Atlético Mineiro. Então, o que aconteceu? Nesses jogos, o Grêmio acabou tendo maior posse de bola. O Grêmio acabou sendo o time que tinha que propor o jogo. E o que aconteceu? O Grêmio não soube o que fazer. O Grêmio, quando tem a posse de bola, o Grêmio, quando a bola está com ele e ele tem que pensar o jogo, tem que pressionar, armar, articular, fazer a jogada, o Grêmio não faz. Porque o Grêmio não tem o pensador, não tem o camisa 10. O Grêmio não sabe o que fazer com a bola. E aí acabou sucumbindo diante de Ceará e de Sport, que jogaram exatamente no contra-ataque, da forma como a gente jogou contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo, eles jogaram contra nós. E aí eles conseguiram os resultados que para eles foram satisfatórios. Para nós não. Jogando em casa, né, um empate contra o Ceará, uma derrota para o Sport, não foi bom para nós. Mas para eles foram. Porque eles jogaram exatamente como o Grêmio jogou contra o Atlético Mineiro e contra o Flamengo fora de casa. Entenderam a diferença? Então, assim, mas e quando for jogar contra esses times, então, o que vai acontecer? Gente, o Grêmio tem que baixar a linha, o Grêmio tem que jogar defensivamente, chamar o adversário para o seu campo e jogar no contra-ataque. É assim que o Grêmio vai ter que tentar fazer. Mesmo contra times menores, mesmo contra times que não têm essa característica de jogo. Porque é assim que o Grêmio vai tentar furar essa bolha que está nos envolvendo nessa má fase, né? Então a gente tem que tentar achar um padrão de jogo. E eu acredito que Mano Menezes ontem encontrou um padrão de jogo, tá? Eu sei que muitos vão dizer, mas contra o Atlético Mineiro ganhou e todo mundo achou que agora, e aí veio o Ceará, veio o Sport. Não, tá, tudo bem, olha só. Eu acho que esses últimos 4 jogos, Sport, Atlético Mineiro, Ceará e Flamengo, deu para ter assim, ó, como é que eu vou dizer? Deu para confirmar essa teoria, tá? Deu para confirmar essa teoria. E eu acredito que o Mano Menezes, que é um cara inteligente, tá? Ele só não tá conseguindo implementar o estilo de jogo dele. Mas ele é um cara inteligente, ele tá vendo. Então, nesses últimos 4 jogos, ele pôde perceber que a melhor forma do Grêmio jogar é no sistema reativo, tá? De forma defensiva, no sistema reativo. Então, pessoal, essa é a repercussão tática que eu gostaria que eu quero aqui, que eu estou compartilhando com vocês, porque análise tática tem aí nos vídeos aí de futebol, aí, quem é especialista, né, faz análise tática aqui, o Grêmio jogou no 4-1-2-3, 3-2, 2-1. Não é esse o propósito hoje, tá? O propósito hoje é, depois da análise tática, a gente vê a repercussão, ou seja, dessa análise tática, o que a gente pode tirar de aprendizado? O que a gente pode concluir que, a partir de agora, seja a melhor forma do Grêmio jogar? Na minha opinião, é jogar de forma defensiva e num sistema de jogo reativo. Eu não sei se vocês concordam, eu sei que não é a forma que a maioria dos torcedores gostaria, não é a minha também, tá? Não é assim que eu gostaria de ver o Grêmio jogando com mais qualidade, um futebol mais dinâmico, mais propositivo, né? Como a gente tinha lá em 16, 17, 18, mas o grupo de jogadores hoje é diferente, a comissão técnica é diferente, os tempos são outros, a gente precisa se adequar, gente.
até virem reforços de qualidade, até virem uma comissão técnica com uma ideologia tática diferente, isso é para o futuro, né? Mas até isso acontecer, a gente precisa se adequar ao que nós temos hoje. E hoje nós temos um time de futebol mediano, nós temos um elenco insuficiente, com peças de reposição que não garantem o mesmo nível de qualidade que o time titular tem, né, quando consegue ter. E então a gente precisa, e tem times que estão num nível muito acima do Grêmio hoje. Então a gente precisa se adaptar, e eu acho que o jogo de ontem concretiza uma série de últimos jogos que a gente pôde perceber que o Grêmio, a conclusão é que o Grêmio realmente precisa ter uma forma de jogo mais defensiva e reativa. Certo, pessoal? Bom, por hoje era isso. Se vocês estão gostando dos conteúdos, eu peço que vocês se inscrevam no canal, compartilhem o vídeo, deixem seu like, ative as notificações e comentem o que vocês acharam do que eu falei. Vocês concordam, não concordam? Enfim, vamos debater. Porque a gente está começando essa jornada e precisamos da ajuda de todos vocês. Certo? Um abraço, valeu e até o próximo vídeo.